Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais impressionantes e dramáticas da Bíblia. As pragas do Egito. O faraó continua com o coração endurecido, desafiando a ordem de Deus para libertar o povo de Israel. 7 pragas já devastaram a terra, mas a teimosia do rei trará consequências ainda mais terríveis. Vamos descobrir o que aconteceu a seguir. A 8ª praga, os gafanhotos. O Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com o rei, pois eu fiz com que ele e os seus funcionários continuassem teimando, para que eu pudesse fazer esses milagres no meio deles, e também para que você pudesse contar aos seus filhos e aos seus netos como eu zombei dos egípcios, e quantas coisas espantosas fiz no meio deles. Assim vocês ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito, e lhe disseram: o Senhor, o Deus dos hebreus, diz isto: até quando você vai continuar não querendo se humilhar diante de mim? Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Senão, amanhã eu vou trazer gafanhotos para o seu país. O chão não poderá mais ser visto, pois eles cobrirão a terra do Egito. Eles comerão tudo o que a chuva de pedra não destruiu, e até as árvores que sobraram. Eles encherão as suas casas, as casas de todos os seus funcionários e de todo o seu povo. E essa desgraça será pior do que tudo o que os seus pais e os seus antepassados já viram. Moisés disse isso e saiu do palácio. Então os funcionários do palácio disseram ao rei: até quando esse sujeito vai ser um perigo para nós? Deixe que os homens vão embora, para adorarem o Senhor, o Deus deles. Por acaso o Senhor não sabe que o Egito está arrasado? Aí Moisés e Arão foram levados de novo até a presença do rei. E este lhes disse: vocês podem ir adorar o Senhor seu Deus, mas eu quero saber quem é que vai. Moisés respondeu: iremos todos nós, com as nossas crianças e os nossos velhos. Levaremos os nossos filhos e filhas, as nossas ovelhas e cabras, e o nosso gado, pois temos de dar uma festa em honra de Deus, o Senhor. Então, o rei disse: pois que o Senhor vá com vocês, mas não vou deixar, de jeito nenhum, que vocês levem as suas mulheres e os seus filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. Não, somente os homens podem ir adorar ao Senhor, se é isso o que vocês querem. E Arão e Moisés foram expulsos da presença do rei. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que venham gafanhotos. Eles virão e comerão todas as plantas da terra, tudo o que a chuva de pedra não destruiu. Moisés estendeu o bastão sobre o Egito, e o Senhor mandou do leste um vento que soprou sobre o país o dia inteiro e a noite inteira. Quando amanheceu, o vento tinha trazido os gafanhotos. Eles se espalharam sobre todo o Egito e invadiram toda aquela região em quantidades enormes, como nunca havia acontecido antes, e nunca mais acontecerá. Eles cobriram de tal maneira o chão que este ficou preto. Devoraram toda a vegetação e todas as frutas das árvores que haviam sobrado da chuva de pedra. Em todo o Egito não sobrou nada verde nas árvores e nas plantas. Então o rei mandou chamar imediatamente Moisés e Arão e lhes disse: eu pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Agora peço que perdoem o meu pecado ainda esta vez, e que orem ao Senhor seu Deus para que ele tire de mim este castigo terrível. Moisés saiu do palácio e orou a Deus, o Senhor. Aí o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os jogou no Mar Vermelho. E não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. Porém o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas fossem embora. A 9ª praga, a escuridão. Então o Senhor Deus disse a Moisés: levante a mão para o céu a fim de que em todo o Egito haja uma escuridão tão grossa que possa até ser tocada. Moisés levantou a mão para o céu, e durante 3 dias uma grande escuridão cobriu todo o Egito. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e naqueles dias ninguém saiu de casa. Porém em todas as casas dos israelitas havia claridade. Aí o rei mandou chamar Moisés e lhe disse: vocês podem ir adorar a Deus, o Senhor. Levem também as suas mulheres e os seus filhos, mas as ovelhas, as cabras e o gado ficarão aqui. Moisés respondeu: nesse caso, o Senhor deveria nos dar os animais para oferecermos em sacrifício e queimarmos em honra do Senhor nosso Deus. Nós não queremos isso. Nós vamos levar também os nossos animais, e não ficará nenhum, pois temos de escolher alguns para aplicar em culto na adoração a Deus, o Senhor. Enquanto não chegarmos lá, não saberemos quais os animais que deveremos oferecer em sacrifício ao Senhor. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando,
e este não deixou que os israelitas saíssem do Egito. O rei disse a Moisés: saia da minha presença, e nunca mais apareça aqui, pois, no dia em que tornar a me ver, você morrerá. O Senhor está certo, respondeu Moisés. Nunca mais eu o verei. A recusa de Moisés em deixar os rebanhos para trás foi a gota d'água para o faraó. Mais uma vez, seu coração se endureceu, e ele se recusou a deixá-los ir. Cheio de raiva, ele deu a Moisés um ultimato terrível: saia da minha presença, e nunca mais apareça diante de mim. No dia em que você vir meu rosto novamente, você morrerá. A ameaça era final. Moisés, sabendo que este era o ponto de virada, respondeu com uma calma sombria: você está certo. Nunca mais verei o seu rosto. Esse foi o fim do diálogo. O confronto final estava se aproximando, e a 10ª e última praga, a mais devastadora de todas, estava por vir. Curiosidades de Êxodo do capítulo 10. A 8ª praga. Os gafanhotos. Deus envia gafanhotos em enxames, capazes de devorar toda a vegetação restante no Egito, incluindo árvores e plantações que sobreviveram à praga do granizo. Essa praga mostra que Deus controla toda a criação, inclusive insetos, para cumprir seus propósitos. Proteção sobre Israel novamente. Mais uma vez, Deus separa seu povo do juízo. Os israelitas não são atingidos pelos enxames, mostrando proteção divina constante. Tentativa de negociação de Faraó. O Faraó tenta negociar com Moisés, oferecendo liberdade parcial. Vão, mas deixem o gado. Fiquem apenas na região do Egito. Isso evidencia a teimosia e o engano do rei, que tenta manter o controle. O coração do Faraó endurecido. Deus diz explicitamente que endurece o coração do Faraó. Esse detalhe mostra que as ações de Deus são uma combinação de julgamento e cumprimento de seu plano, e que a resistência do Faraó serve para demonstrar o poder divino. Lições sobre obediência e arrependimento. Mesmo após tantas pragas, o Faraó continua relutante, ensinando que arrependimento verdadeiro é diferente de remorso momentâneo. Enxames que cobrem o céu. O texto descreve que os gafanhotos cobrem o solo e o céu. Uma imagem visual impressionante de destruição quase total. Isso enfatiza que o poder de Deus não tem limites e pode afetar toda a terra. Que jornada intensa! Vimos a teimosia do Faraó levar o Egito à beira do colapso total, com a praga dos gafanhotos e a aterrorizante escuridão. Cada praga aumentava a pressão, mas também endurecia o coração do rei. O confronto final está preparado, e o que vem a seguir mudará a história para sempre. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer saber como essa história termina com a 10ª praga, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo episódio. Deixe seus comentários abaixo. Quero muito saber o que você achou. Um grande abraço e até a próxima.